Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor, o 17º domingo do tempo comum, desejando que seja um dia de encontro com Deus na sua vida. Que as pessoas com quem você se encontrar no dia de hoje sejam também sinais da presença de Deus na sua vida e você, sinal da presença de Deus na vida delas. Para rezarmos melhor e estarmos mais atentos para ouvir o que o Senhor quer nos falar e também o que a Igreja quer nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 17º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, dia 25 de julho, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São João, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 5. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que vem nos animar, nos fortalecer na fé, na esperança e no amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus respondeu:
fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Evangelho segundo São João. Este texto do Evangelho de hoje nos mostra um sinal realizado por Jesus. Vejam só. O Evangelho fala de sinal, não de milagre. O Evangelho reconhece Jesus como um profeta, não como um milagreiro ou curandeiro. A expressão na boca do povo é reconhecer Jesus como um profeta, aliás, como o profeta esperado por eles. É um sinal que Jesus realiza. O sinal é mais profundo do que qualquer milagre, do que qualquer intervento sobrenatural. O sinal dá um ensinamento. Esse é o significado do sinal. O sinal não é apenas uma ação deslocada do todo. Não é apenas um ato que permanece aquele ato. O sinal é um ensinamento, é um exemplo, para que seja realizado também por outros depois. É assim que Jesus age, realizando os sinais. Hoje Jesus realiza o sinal da multiplicação dos pães, que nesse contexto caberia muito bem a expressão partilha dos pães. Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixes, fruto da doação de um menino, a partir dali, alimenta 5.000 homens. E ainda faz sobrar 12 cestos cheios, depois de que todos puderam comer, saciar-se, comer à vontade, o quanto queriam. Jesus motiva a partilha. Às vezes nós paramos para imaginar e começamos a imaginar uma coisa mágica realizada por Jesus, sem tirar de forma alguma a ação sobrenatural de Deus, que é capaz de realizar grandes coisas e é capaz de realizar, sim, grandes milagres. Mas o que o Evangelho nos mostra é a capacidade da partilha. André traz aquele menino. Imaginem que uma multidão está seguindo Jesus e saem de casa sem saber quando voltam, porque querem encontrá-lo, querem ouvi-lo. Muitos
saem de casa sem levar nada, nem o pão para aquele dia. Outros, no entanto, saem de casa preparados, com a sua lancheira cheia, porque não sabem quando voltarão. Talvez fosse o caso daquele menino, ainda muito pequeno, mas tinha consigo 5 pães e 2 peixes, para passar o tempo que fosse necessário indo atrás de Jesus. Como aquele menino, certamente tantos outros estavam. E a atitude daquele menino, a partir da oração de Jesus, motiva outros também a doar, a dar aquilo que tem ali para o seu lanche. E dessa forma, na partilha de todos, todos ficaram saciados, comeram o quanto precisaram e ainda sobraram 12 cestos. Esse é o sinal que Jesus realiza, meu irmão, minha irmã. Ele mostra que quando há partilha, ninguém passa necessidade. Jesus nos mostra claramente que quando o coração se dilata para fazer o bem e partilhar com quem não tem, não falta para o doador. E aquele que é necessitado tem a sua necessidade sanada, satisfeita. É um sinal, é um ensinamento. Em outras palavras, Jesus diz: vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Então que isso aconteça sempre, que isso seja repetido, que essa bênção possa acontecer de novo, que este acontecimento se repita na vida de cada um, no cuidado de uns para com os outros. Porque quem se dispõe a partilhar, não lhe falta nada, sobra ainda 12 cestos. É o ensinamento de Jesus que fica. Por isso, eu iniciei esta reflexão lembrando que mais do que qualquer milagre, Jesus realiza um sinal, que é um ensinamento. Que ele não é chamado e reconhecido como milagreiro nem curandeiro, mas é reconhecido como o profeta, aquele que pronuncia a palavra de Deus e faz acontecer. Que Jesus nos ajude a colocar no coração esta palavra e sermos nós também realizadores desse sinal que ele nos ensinou. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém.